Você, um dia, você meio que trouxe a Gorete de volta para um mundo que ela sonhava, de se sentir bonita, de se sentir bem, de se sentir uma pessoa que não incomodava, assim, vamos dizer. E você proporcionou a ela uma nova vida, você deu uma segunda chance para ela. Depois disso, ela voltou a te procurar? Nossa. Eu lembro que você colocou à disposição dela, falou assim, você pode ir. Ela chegou a te procurar? Cara, eu acho que o pastor sempre me surpreende. Ele é um cara extremamente inteligente. E ele tem as sacadas assim que eu falei tanto sobre esse assunto durante esses quantos anos? 13, 14, sei lá, 12, 13, 14. Que essa pergunta nunca me fizeram de fato. E eu tenho uma resposta para você que vai chocar vocês. Vai chocar. É uma resposta que choca. É a história da cultura que eu acabei de falar para vocês. Depois da gente ter feito tudo aquilo... Não vai me dizer que ela perdeu os dentes. Não, pior. A questão não é de perder. A questão é que quando a gente fez um marido, quando a gente fez ela, eu por fora também a gente fez o marido. Que era uma outra situação. O marido chegou lá junto com ela na primeira, eu falei, cara, vamos fazer o marido? Eu dei ideia na hora, o Alan... Era o Alan, não. Não, eu não sei quem que era. Aceitou na hora. Falei, vamos fazer o marido também, porque ele tem falta de dente. O dele é mais leve, mas vamos fazer? Tudo bem. Depois da entrega da Gorete, depois do glamour, porque eu não sou um cara, eu sou só um dentista. Eu não sou um cara artista, eu sou um dentista, é diferente. Minha profissão é ser um dentista que cuida da saúde dos outros. Hoje eu sou um comunicador, depois de 17 anos seguidos dentro da TV. Então acho que eu tenho o meu papel de apresentar, principalmente um papel de promover a saúde das pessoas. Mas nesse caso, pastor, é uma coisa muito louca, porque quando eu acabou o programa, no dia seguinte, estava um caos a minha clínica. Um caos, um caos. E eu tentei falar com a Gorete, não consegui. Aí eu liguei para o produtor, que eu não sei quem que era na época. Falei, me acham ela, porque eu preciso falar com ela. Eu terminei ela faz 3 dias. E ela foi no Marco Antônio de Biagio fazer o cabelo, eu não tinha conseguido falar com ela. Eu queria saber como ela estava. O importante é o pós. Eu estava focado no meu tratamento, não o que ia dar. O que ia dar eu já sabia, eu sou profissional, é o que eu faço. Eu sabia que estava tudo certo, só queria saber se ela estava confortável. É diferente, né? Sim. Estética, ok. Porra, televisão você faz o que você quiser. Você faz o fake se você quiser. E talvez por causa dessa minha segurança de ter feito a Gorete, que eu fiz depois de transformação da face, que eu fiquei 7 anos com a Ana Hickman lá fazendo, fiz 95 casos desse. Então, assim, e veio a pandemia, a gente parou por causa da pandemia. Eu já estava 7 anos no quadro já na Record, já com eles hoje em dia. Com a Renatinha, com o César Filho na época, e com a Tice e com a Ana Hickman. Então, assim, eu tentei achar essa mulher e não conseguia. E meu telefone bombando, aquela loucura da crise, eu tenho que atender, passou 5 dias, a Gorete, tá bem. Depois de não sei se foi 15 dias que eu for fazendo esse recall. Ela sumiu. Eu nunca mais consegui achar ela. É uma questão cultural, Babi. Porque ela não cuidava. Aí eu tenho que falar a verdade, né? E por perder, era uma questão cultural, porque ela não escovava. Depois que eu fiz o trabalho, a probabilidade dela continuar não escovando, depois de todo o ensinamento, era muito forte. Mas assim, o dela, eu não sei como é que funciona, né? Tipo, você colocou todos os dentes com aquele negócio de parafuso, essas coisas? Não, a gente não colocou implante. O dela foram peças que chamam-se próteses fixas. Pensa numa ponte. A ponte não tem 2 estacas e tem a ponte no meio que você passa, né? Por isso que a gente chama de ponte. O dente também, eu fiz como se fosse uma ponte nela. Ela tinha 1, 2, 3, 4, se não me engano, 6 dentes. 2 aqui, 2 aqui, que eles eram estruturas como uma ponte para fazer uma peça fixa. Entendi. Então eu desgastei esses dentes, tratou o canal, babá, e a gente fez uma peça que ela é inteira fixa, que eu digo que não passa o fio dental. Mas era uma peça, não é que o tencel da boca, não é dentadura. É uma peça de porcelana que parece tudo dentinho, bonitinho, só não passa o fio dental. Eu fiz uma peça fixa, mas com o tempo, olha que interessante, passado muito tempo, eu tentava achar ela. Depois de 6 meses... detalhe, quando eu acabei o caso, eu falei lá no Pânico, olha, a gente vai fazer a prevenção dela pelos próximos 5 anos, pelo menos. Ela vai vir, manutenção, ela vai vir, manutenção, ela vai vir, porque eu acho justo. Eu fiz o trabalho, não adianta largar. Passou na televisão, largou? Não. Eu estou fora da cena, mas eu estou cuidando, porque esse é meu papel. Tentei achar ela de tudo quanto era jeito, ela sumiu. Sabe quem achou ela depois, cara? Depois de 10 anos, 11. O Geraldo, você lembra? O pastor já estava na Record e eu já estava no Hoje em Dia. Aí eu fazia os programas do Geraldo de vez em quando, no domingo lá. Eu botava os dentes 3D, a gente fazia... Quando eu fiz o Anderson do Molejo, eu fiz ao vivo no Geraldo.
A transformação do Anderson. Que eu não mudei a característica dele. É verdade. Ele continua aquele sorriso tirou o bacana. dente de cima. Eu usei essa técnica aí que eu falei para vocês, na proporção. Você pode ver que o Anderson do Molejo, falecido, né? Pô, o cara adorava ele. Você pode ver que ele continua aquela alegria mesmo com o sorriso reto. Sim. Ele ficou bonito com aquele sorriso Não dele, mudou porque eu nada. usei, não mudou nada. Mas ele era tudo torto. Ele ficou branco, bonito, reto e você não estranhava, porque tinha a ver com técnica. Mas você arrancou o dente, aquele dente que Aquele, ficava em cima? arranquei dente, botei aparelho, 2 meses, 3 meses, aí fiz as porcelanas dele. Legal. Então ficou legal. Mas corre o risco da pessoa perder o dente que você colocou Corre. nela? Corre o risco de você perder o dente normal, que nem o seu pai. Por falta de limpeza. Porque a gente não tinha essa... Na verdade, Babi, a gente não tinha essa cultura de saber o que era. Hoje em dia a coisa performou. Então nossos pais sofreram. Os nossos filhos não vão sofrer. É. Eles não têm nada. Por quê? Tem pasta de dente tecnológica. Flúor tem que ser usado a qualquer momento. A água é fluoretada. O alimento mudou. Então você tem condições para você manter a boca da pessoa bacana. E é mais nessa indolor também, história né? da Gorete, E é mais indolor no também, geral- né, hoje, né? Hoje, eu antigamente trabalho no com- dentista era aquela, socorro, vai vir aquele eu tenho motor. laser Aquela... para botar e tirar coisa. Meus motores não tem barulho. Eu sou um cara mega tecnológico. Você vai lá, eu consigo prever tudo em 3D, tá tudo certo. Mas voltando só a essa história aí do Geraldo, para finalizar, ele achou a Gorete depois de 11, 12 anos. E aí? Não fazia mais sentido. Ele tentou dar uma... Ela estava sem up dentes, na Babi. história, Ela estava sem dentes, ela estava Mas ela bangadinha de novo. tava uma parte estava meio faltando. Então faltou o quê? Aquilo que eu poderia ter dado para ela, que era limpeza, aquilo que teu pai poderia ter, mas faltou informação e Aquele tá tudo cuidado. certo. Segue o baile, nós acertamos a mão. Mas aí, meu, Não dali para depende só frente... de você também, né? Porque Sua parte depende você fez, da- mas se não da- tiver E teve, colaboração... teve uma queda de cavalo que ela sofreu também, que também ajudou os dentes a assumirem também, né? Teve isso uma também. doideira. Ela contou no Geraldo isso. Foi. E dá para ver essa aí. Tem uma imagem que é muito... Que a gente pode até botar depois, aí vocês botam aquela imagem para você ver da Gorete, aquela icônica, né? Tá o Emílio, a Gorete, a Sabrina, aquela foto dela aparecendo com a cara destruída, assim. Foi a foto que mais... O antes, né? Foi a foto que... tem uma foto, se você botar a Gorete que vocês fizerem no Google da vida, aí você vai ver. Parece sempre aquela primeira foto. Uma das fotos mais vistas desse segmento, assim. Foi muito avassalador. O Pânico sempre foi uma coisa muito boa para todo mundo. Ao contrário do que muitas pessoas sempre falavam, aquilo abriu muita porta para muita gente. E hoje em dia não daria para fazer, né, pastor? Não. Esse dia eu estava olhando aqui as coisas que tinham lá, meu, naquele, falei, cara, e você falou isso é cancelado. Tá tudo muito chato hoje. Tá tudo muito Hoje, chato. deixa eu te falar, o pastor tocou num assunto bem legal. Você está falando com relação a medo, caramba, quatro. Tô te falando porque minha mulher tem pavor. Ela sentar, a mão dela começa a suar tanto que ela começa já a entrar em pânico. Isso você falou que você tem alguns instrumentos que podem ajudar a diminuir essa tensão? A parte do dente hoje, ela evoluiu demais, gente. Desde a anestesia digitalizada. Que ué? É louco, né? Como é isso? Quer ver? Simples. Você tem medo de agulha aí em casa? Tem medo de agulha? Ai, eu odeio Tem medo de agulha. agulha? Tem medo de agulha? Meu Deus do Tem medo? céu. Legal. Ai, Eu também. Muito bem. Você também não gosta, né? Não. não. Deus me Qual livre. que é... Por que dói uma anestesia? Sei lá do médico. O que dói? Não é a entrada da agulha. Não é. O que dói é como você injeta. É a pressão da mão. Você fala, às vezes dá aquela... você dá aquela... Toma na bunda. Aquela injeção. Ai, cara. Ai, vai indo. Aquilo lá se dá pelo tipo de substância que tem. Às vezes é um óleo. Porra, dói. Às vezes depende. Mas vamos dizer de dente, que é mais liquidinho, né? Vamos ser mais simples. Por que dói? Ela dói porque a pressão da mão na entrada, você não calibra ela, né? A mão vai indo, você vai devagarzinho. Então, quem tem paciência para anestesiar, pode ver que você coloca. Aí tem umas pomadinhas que são bem animais hoje, que secam a mucosa, mas que você consegue colocar a agulha sem você sentir entrar a agulha. E aí, quando você vai com a mão, a Caraca. tua mão vai calibrando e quando vai entrando, vai doendo. Aí tem umas anestesias que são digitais. O que acontece? Elas, quando você coloca a agulhinha desse tamanho, você coloca e vai entrando por capilaridade. Você aperta um botãozinho que o teu corpo vai aceitando, vai saindo de gota em gota. Aí ele começa a ir mais rápido porque o corpo já anestesiou, absorveu. vai anestesiando e vai indo. Aí ele vai indo mais rápido, porque você não sente a potência da mão. Isso é uma máquina de anestesia digital. Que aí você não sente. Tá vendo? Porque as referências para isso são incríveis. vendo, Babi? Acaba não sentindo dor. Aí você não sente dor na anestesia. Beleza, vamos pro motor? Legal. E o motorzinho fica... Motor sem barulho. Aquele... Nossa. Motor sem barulho. Tem motor que é motor elétrico. Ele tem muito menos barulho que aquele...
nem Nossa, tenho aquilo lá. esse é horrível. Esse motorzinho. Aí você tem a porcelana que nem a tua. Beleza, os caras tirar. Aí eu tenho um laser que eu passo 30 segundos, um feixe de água, vai batendo água aí uma frequência de luz em cima sem encostar, a lente cai. Porque você degrada o cimento que cola, você degrada a cola que está colada à faceta, a lente de contato. Aí cai. Isso quer dizer que você não mexeu no dente. Então você vai tendo essas... Você vai tipo subir na escada para a pessoa não ter medo, né? Aí vai acalmando não tem ela. dor, o outro não doeu, por que eu não vou lá? Limpeza de dente, que as pessoas têm medo que dói, aquele ultrassom. Pô, tem máquinas hoje que elas simplesmente são sônicas. Ela vibra num montante que não te dá sensibilidade. Eu tenho sensibilidade. Então, e tem jeito para fazer sem te dar dor. Mas eu vou com a sensibilidade mesmo, né? Mas hoje tem umas máquinas que são pra gente sensível, né? Para as pessoas que têm Tem. E sensibilidade. tem umas manhas porque dói pela vibração. Então, até as máquinas mais simples que o cara tem no consultório, ele consegue fazer numa técnica que você bota uma pontinha de plástico, você consegue mudar a rotação para não dar dor. Então, assim, o dentista inteligente é aquele que pensa na dor de quem está lá com medo. Então, essas dores, produtos que não cheiram. Então, você chega lá, eu estou trabalhando sempre de preto, eu tenho um avental preto, um azul, eu nem trabalho com avental, agora eu estou com uma jaqueta tipo o Harley Davidson de moto que eu mandei fazer, que ela é uma jaqueta preta, tem uns negócios assim, parece que eu estou andando de moto, atendendo. Por quê? Porque eu trabalhava de gravata, a doutora, psicológico, pano. Né? O cara, ih, chegou o médico. Vou me fuder, desculpa. Vou me Não, fuder pra caralho. Porra, fudeu. Não aguento não falar palavrão, né? Desgraça, né? Porra, entendeu? O cara já fica com medo. Minha mulher é assim. Aí quando você chega, você bate de frente, porque quem tem medo é isso. Eu tô falando de alta performance. Aí quando eu chego de tênis, que nem eu tô, e aí, como é que você tá? Vamos tomar um café? Aí senta numa sala. A sala não tem nada a ver. É que nem uma sala dessa aqui, ó. Onde eu converso, onde eu te sinto, onde eu te entendo. E por último, nos últimos 10 minutos que eu vou subir para te escanear, foto 3D, o caramba, aí o cara, Eu falo, teu diagnóstico tá pronto, tá aqui. Mal abri a boca do cara. Por quê? Tecnologia faz isso pronto. A confiança volta de uma outra maneira para você. Aí quando eu mostro as loucuras de desenho, Fibonacci, aí o cara pira, porque fala, eu quero fazer. Eu falo, beleza, eu imprimo um protótipo 3D e dou para ele levar para casa. Tola teu boca, como é que vai ficar? Leva para casa e namora. Porra, volta e fala, manda bala aí, meu. Eu falo, quer dormir? Quer dormir, bota para dormir. Tem medo, bota para dormir. Então, veja que isso não é preço. O bom profissional, o bom profissional, ele tem as manhinhas para ele poder tocar isso. Ah, mas você tem 3 milhões dentro da sua sala, como eu tenho. Mas, pô, peraí, eu não tinha. E eu fazia a mesma coisa. Eu enganava de uma outra maneira a mente da pessoa. Porque uma coisa que eu vou te... Se eu for te beliscar, se eu pegar da mão aqui, irmão, se eu pego a mão dele e fizer assim, ó, presta atenção. Pô, tá doendo, não tá? Eu fico assim, você não fico? Se eu enfiar uma agulha aqui agora, você nem sente. Porque você está tão preocupado na tua cabeça que eu tô te pinicando, que a hora que eu enfiar a agulha, você já não sentiu. O problema está aqui. É você enganar o cérebro. Quando você engana o cérebro, você ganha a pessoa. Porra, mas eu não senti nada. Você fala, legal, resolvi seu problema. Não era medo da agulha? Acabou. Eu lembro quando eu fui arrancar meu juízo. E eu com medo. Esse é bom fazer dormindo, viu, meu? Não, mas é que tá querendo. Dormonide na bicha e vai, meu. Mas quando eu arranquei esses negócios que tem hoje, entendeu? Era aqueles negócios assim, ó, vamos lá arrancar e vai. Ai, pastora, arrancar o juízo? Quando que ela teve juízo? Arranquei os 4. O juízo? O juízo. E aí o médico, eu suando, chorando comigo. E o juízo indo embora. Ele pegou e falou assim pra mim, ó, eu vou só fazer uma pressão. Tá, e depois você me fala. Tá bom, ele fez uma pressão de um lado, aí ele doeu, eu falei, não. Aí ele vamos pro outro. Nisso ele arrancou tudo o negócio, eu não sabia. Ele, calma, não arranquei ainda, tô só fazendo pressão. Nisso ele já tinha arrancado, era tudo. Na pressão saiu o seu juízo. Tá vendo? Na pressão. Tá vendo? Na pressão saiu o juízo dela. Ele viu na pressão. E ele fez o que é uma enganação. Ele enganou o cérebro dela. Ó, tô vendo, já tá arrancando. Tô vendo, tchau. Tô vendo, ela. Agora vai. Agora vai. Mas tudo comigo funciona assim, sabia? Tudo. Toda cirurgia que eu vou fazer. Quando eu vou tomar anestesia geral, o médico, nessa última foi assim, o médico falou pra mim assim, olha, eu não vou colocar anestesia em você, tá? Eu só vou colocar o soro e depois eu vou falar pra você, olha, vou colocar anestesia. Eu falei, tá bom, promete? Prometo. Então tá. Colocou, aí eu, o que tá acontecendo? Você é danadinho e buf, apaguei. Porque eu tenho que entrar no meu mundo, entendeu? Pra mim poder, senão eu começo a chorar. É isso. Assim como a gente tem, por exemplo... Quando as pessoas vão... Hoje, olha como a coisa evoluiu. Então, nessa área odontológica, a gente está nela, então, só para a gente finalizar a área odontológica mais pesada. Olha que coisa incrível. Por exemplo, a gente tem um alinhador invisível. Então, a pessoa tem um dente torto. Antigamente, a pessoa tinha medo dos aparelhos. Então, você tem uns aparelhos invisíveis, né? Sim. No caso,
Na minha clínica eu uso o Maravilhoso Sure isso. Smile, que é o mais moderno que tem hoje, que é uma tecnologia alemã e americana, mas ele é tão incrível que ele é um aparelho transparente que você faz você escaneia a pessoa, em vez de massinha de moldar, você escaneia, você bota lá o que você precisa lá dos exames que eles te deram e ele faz uma checagem. Ele te mostra exatamente quantos dias tem que usar o aparelho e quantas horas por dia para chegar naquele resultado pronto. Caraca. Ele mostra o antes torto, ele vai arrumando. Aí você bota lá 8 meses, 12 dias se você usar 22 horas por dia o aparelho. Meu Deus. Ele é uma checagem que dá. Então, nesse aparelho, por exemplo, do Sure Smile, eu escaneio, aí eu boto as medidas que eu preciso, tarará, e eu não sou ortodontista, tá? Eu passo meu ortodontista. Aí ele bota as medidas, o que ele precisa fazer, pum, ele aperta o botão, ele dá o setup de como vai ficar. Aí a empresa faz os aparelhos, vem numa caixinha com todos prontos, do começo ao fim. E aí, pô, é incrível. E aí, a cada 15 Incrível. dias, a pessoa vai no dentista, ou uma vez por mês, depende, ela vai trocando as placas, que são placas transparentes. Então, eu sou um cara muito acreditando sempre na popularização das coisas boas. Essas coisas estão com preço ficando muito mais acessíveis, elas estão entrando num movimento que eu acredito que tem população. E, para a gente falar um papo meio sério, eu falo para a população, procurem, porque a saúde odontológica dentro do sistema de saúde, prefeitura, tudo, tem muita coisa que funciona, que as pessoas podem procurar, mas ninguém fala delas. Então, minha dica é que você jogue no chat GPT mesmo da vida, que agora está mais fácil, e procure o dentista da prefeitura, o dentista da UPA, você procure porque tem. Preciso de implante, coloca lá. Vá atrás, porque eu acho que todo mundo tem direito a ter uma boa saúde bucal, principalmente a prevenção. Ó, pode me eleger, hein, meu? Você viu, né? Fala uma coisa, você foi pioneiro, né? Nessa história de 3D, para trazer para o Brasil, para trazer... Você acha que você abriu muitas portas com isso? Abrir, cara, porque as velhas loucuras da vida da gente, quando a gente menos espera, as coisas acontecem, né? Eu estava atendendo, vendo uma televisão dentro da minha clínica, e eu olhei um cara, um americano, o James Clean, que é um dentista americano, um senhor, fazendo um dente em 1 hora. Então ele mostrava que ele estava preparando o dente, ele escaneava em vez de massinha de moldar, ele preparava um protótipo, um projeto 3D, ele pegava uma máquina, botava uma resina, uma porcelana, em 10 minutos fresava, a maquininha fresava e saía o dente pronto, ele ia lá, colava na pessoa. Do dia que eu vi isso, eu falei, quem tem aqui no Brasil? Aí tinha uma pessoa que já trabalhava em São Paulo, um outro do Rio, mas era uma coisa muito longa, muito longe as pessoas não falavam. Tinha ninguém fazendo isso. Tinha uma pessoa ou duas. Começando que trouxeram de fora, sei lá, se por debaixo dos panos. Decidi em 2 semanas, eu estava na Alemanha, na fábrica dessa empresa, que eu pirei. Eu consegui achar quem fabricava tudo, e acabei comprando as primeiras 3 máquinas que vieram para o Brasil. Uma eu convenci um amigo meu, que é da minha banda, do Carne Viva, que é o Adriano, que até hoje é professorzaço de sistemas 3D. Ele fez o advogado do diabo, falou, vai comprar essa máquina para quê? Eu falei, porque em 1 hora eu resolvi o problema do cara. Eram 5 sessões, né? Para fazer, por exemplo, um dente que quebrou. Botava um provisório, depois você moldava, depois você provava o metal, provava a porcelana, desgastava a altura, dava o brilho e colava. Eram 5 consultas, 5 semanas. Eu ia fazer um dente em 1 hora, isso há 14, 15 anos atrás. Falei, caraca, vou comprar essa máquina. Fui embora, fui para a Alemanha, tomei todas as cervejas lá em Frankfurt. Porra, cara. Resumindo, acabei fazendo um curso de 2 dias lá. Eu aprendi o movimento e as primeiras máquinas chegaram. E aí eu fui um cara que desenvolvi um pouco as técnicas. Então, dali para frente, eu abri. Todo mundo, pô, você é doido, digital. Eu já falava digital. Naquela época, todo mundo, meu, botar dinheiro. Eu falei, presta atenção, otimizar o tempo das pessoas. É incrível. Né? E aí eu terminei as técnicas de grandes reabilitações, porque ninguém sabia desenhar aqueles dentes 3D de boca inteira. Eu comecei a virar madrugada fazendo isso. Então, eu fresava os dentes, aí eu baixava. Sempre tive um laboratório de prótese na minha clínica com uns 4 protéticos. A gente dava acabamento na mão, era meio arcaico também, mas saía bem da máquina. Agora, as restaurações, por exemplo, na minha clínica, são todas feitas da máquina até hoje. E nem por isso o preço é diferente, porque já é um dia a dia nosso da clínica. Não tem restauração que eu boto a massinha. Eu escaneio, freso na máquina e coloco na pessoa. É micrométrico, é outro trabalho. Mas como eu tenho várias máquinas, então para mim hoje é uma coisa muito normal. E todo mundo desse meio que eu falo em odontologia 3D tem, graças a Deus, o nosso nome como um nome de referência. Hoje, como um cara que abriu a porta para esse mercado. E hoje, ele tem que ser popularizado, ele tem que ser socializado. Acho que todo mundo tem que fazer isso. E está rolando, tá? Tem as impressões 3D agora, que são muito mais baratas também. Então, tudo isso está rolando agora. Eu acho que a pessoa que gosta de se cuidar, ela pode se cuidar.